mesa titular: Gestão Escolar no Enfrentamento ao Racismo, Etnocentrismo, Sexismo e LGBTQIA+. Então, eu queria chamar para compor a mesa a professora doutora Silene Arcanja, da Universidade do Estado da Bahia. A professora Silene tem doutorado em Educação e Contemporaneidade, é mestre em Cultura e Memória e Desenvolvimento Regional da UNEB, especialista em História Social e Educação pela UNSAL, é professora assistente da UNEB, com atuação nas áreas de Educação para as Relações Raciais e de Gênero, História Cultural Brasileira e Indígena, Estágio Supervisionado, História da Educação, Metodologia da História. Trabalha na formação de professores para o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, e ensino de História, Gênero e Religiosidade. Então, gratidão, Silene, pela sua presença mais uma vez com a gente. Queria convidar também a professora mestra Arielma Galvão dos Santos. A professora Arielma é mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, especialista em Gestão Pública, Gestão de Projetos, Avaliação Educacional, graduada em Pedagogia pela UFBA, com habilitação em Coordenação Pedagógica. Atualmente é coordenadora pedagógica da Bahia, professora da Rede Municipal de Salvador, diretora da PLB Sindicato, secretária adjunta de Políticas Educacionais da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, conselheira do Fundeb do Estado da Bahia e conselheira da Alimentação Escolar do município de Salvador. É membro do Fórum Estadual da Educação, FEEGA, integrante de grupos de pesquisa diversos, FUNEP, interesse de pesquisa no campo de educação, diversidade, políticas públicas, igualdade racial, igualdade de gênero e coordenação pedagógica. Gratidão, professora Arielma, pela sua presença aqui com a gente. E também queria convidar o professor, mestre Eudes Batista Siqueira. O professor Eudes é mestre em Relações Étnicas e Contemporaneidade pelo PGE, Poderio UESP, docente da Rede Municipal da Secretaria Municipal de Pombogi, Bahia. Também é coordenador pedagógico da Rede Estadual, graduado em Pedagogia da Terra pela UNEB, especialista em Educação Científica, Cidadania, Tecnologia e Educação, e trabalha com as questões de identidade étnica, educação e cultura brasileira, ancestralidade, educação simbólica, educação do campo, é membro do grupo de pesquisa de educação e relações étnicas e coordenador da PLB Sindicato de Pombogi, cofundador da Associação Cultural e Beneficente Antônio Pereira Barbosa, e parecerista de Comissão de Ensino e Planejamento do Conselho Municipal de Educação de Pombogi, Bahia. Gratidão pela sua presença. Eu queria justificar aqui a possibilidade do professor doutor Anderson Ferrari de estar com a gente. Ele teve imprevisto, ele estava doente já, desde ontem. E ainda vai poder estar com a gente nessa mesa, mas justificou e pediu aí desculpas para todos nós. Então, sem mais delongas, pelo nosso atraso, queria já iniciar e passar aí para a professora Silene Arcanja. Bem, boa noite. Falta 13 minutos para as 18 horas. Então, eu estou na dúvida se eu digo boa tarde ou boa noite, eu optei pela boa noite. Quero agradecer o convite, né? É sempre um prazer voltar a essa casa. Eu comecei aqui bem no iniciozinho, quando ainda era curso de extensão. Então,
eu me considero como filha da casa. Então, considero também família, né? A gente vê o menino crescer, e aí a gente se considera, né, família. Saudar aqui aos meus companheiros de mesa, professora Ariel, um prazer, professor Eudes. Não vou contar não, viu? Quando eu conheço o Eudes. Então, eu gostaria de começar falando um pouco desse meu lugar de fala, do meu currículo, que é daquela professorinha, né? Professorinha aqui não é um diminutivo, não, de pejorativo, mas é como um colega, né, chama a gente, e que virou, inclusive, o nome do livro da professora Monayara, que estava aqui mais cedo, né? Professorinha da Educação Básica. Eu comecei no ano de 92, né? Com os meninos e meninas da quinta série, e foi esse percurso, né, na educação básica que me levou a querer ir trabalhar com metodologia. Hoje eu trabalho com estágio, porque foram eles que me inspiraram, né? Eles vieram que me inspiraram. E aí hoje eu faço curso de História, trabalho no curso de História da UNEB, na supervisão de estágio, na orientação de estágio. E é desse lugar que eu venho falar, porque desse lugar eu também tenho acesso à gestão das escolas em que eu supervisiono e oriento os meus estagiários. Mas antes de começar o diálogo, quem é gestor escolar aqui? Gestor, gestora? Ninguém? Quem mais? Gestor e gestora? Então, vamos lá. Me preparando, né, para esse bate-papo, para essa conversa aqui com vocês, eu tive acesso a uma pesquisa que foi publicada no jornal Nexo. É uma pesquisa do Instituto Unibanco, né, onde eles acessaram os dados da SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e do Censo Escolar. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa, né, foi o perfil dos diretores e diretoras do Brasil. E aí eu vou trazer só os dados que me chamou a atenção aqui para a gente começar a dialogar. Então, segundo as pesquisas, né, essa análise dessa pesquisa revela que o perfil médio dos diretores e diretoras das escolas no Brasil é de uma mulher branca. Mulher branca com pelo menos 50 anos de idade. Formada em curso superior na área de educação, que não é pedagogia. Possui especialização, já cursou pelo menos uma formação continuada. Tem entre 11 e 15 anos de experiência como docente. Mas o que me chamou mais a atenção aqui foi esse fator mesmo, o quesito gênero e raça, onde encontramos 62,5% das diretoras das escolas que são mulheres brancas, contra 33,5% dos homens também brancos. E aí eu fiquei me perguntando, né? Como é que isso me forma a pensar, né, o tema dessa mesa, que eu anotei aqui que ele é grande, né, gestão escolar e enfrentamento ao racismo, etnocentrismo, sexismo e LGBTQIAPN+, Fiquei pensando o seguinte: será que o projeto de escola dessas pessoas passa pelo enfrentamento ao racismo, passa pelo enfrentamento, né, a todas essas iniquidades, né, que nós estamos aqui sendo convidadas a refletir? Fiquei assim, muito curiosa com esse dado, né? E pensar que a pesquisa também revela que somente 22% das mulheres negras e pardas no Norte e Nordeste, que são diretoras e diretores. Isso
Não estou trazendo isso para dizer que os brancos não podem fazer o enfrentamento ao racismo, ao sexismo, não. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, né, nos metermos a fazer esse enfrentamento. E eu compreendo, né, que nós não podemos fazer esse enfrentamento se a gente não faz uma análise do sistema educacional pensando nessas categorias. Né? Nós vivemos em um país que é desigual, e essas desigualdades têm recorte de raça, de gênero, de sexo, né? E aí a gente vai recortando e falando das interseccionalidades, né? E se a gente não faz a leitura dessas desigualdades que chegam também em nossas escolas, né? Com esse olhar crítico, entendendo que essas desigualdades sociais, com esse recorte, quando chega na escola, ele, como é que podemos dizer, se traveste de desigualdades educacionais, e aí vai aparecer os índices de evasão, de repetência, nas médias das provas de nossas escolas, né, que estão sempre sendo avaliadas para baixo. E aí a figura do gestor e da gestora, eu acredito que é uma figura extremamente importante para esse enfrentamento, né? E aí, eu fico me perguntando, né? Que projeto de escola, que projeto político de nação, né? Que projeto político de sociedade a gente precisa construir, está construindo coletivamente, que eu acho que essa é uma palavra também mágica, para fazer esse enfrentamento que essa mesa hoje nos propõe a refletir. E aí eu trago para pensar isso, eu trago também, né, uma fala de Renascimento, né, intelectual negra, na década de 70, onde ela diz que nós precisamos, né, reescrever a história do Brasil com mãos negras. E precisamos ser protagonistas de nossa própria história. E eu trago esse protagonismo para também o ambiente escolar. Né? Precisamos mudar esses índices. Não que as mulheres brancas não possam ser gestoras, mas eu acredito que o desafio que está sendo proposto, nós precisamos ser protagonistas desse enfrentamento. Passa por um projeto político. Né? Como é que a gente pensa o Brasil? Como é que a gente pensa a escola? Qual é a escola que a gente quer para nós e para os nossos filhos? Se a gente não tomar isso como uma responsabilidade, eu estou falando enquanto mulher negra educadora, que estou dentro também da educação, e a educação, para mim, é projeto político. Não dá para a gente falar de gestão democrática se dentro da escola existe violência racial, se existe violência de gênero, né? Se as pessoas LGBTQI+, continuam sendo violentadas, silenciadas, invisibilizadas, isso não é uma gestão democrática e não é uma escola plural. Né? Para a gente falar de diversidade dentro da escola, não é só trazer elementos do patrimônio cultural negro e indígena para dentro da escola. É mais do que isso, né? É a gente criar estratégias de enfrentamento a essas violências que nossos alunos têm enfrentado dentro da escola. E aí eu digo que a gestão é importante porque a gestão, além de administrar, né, financeiramente, administra pedagogicamente, tem uma interação muito grande com a comunidade escolar, porque trabalha com o professor, trabalha com o aluno, com pais de aluno, com a comunidade do entorno. Então, é uma figura estratégica. Né? Então, eu diria que o primeiro passo, né, para não ficar falando só de denúncias, né, que a gente está no chão da escola, a gente já sabe, né, o que é que a gente enfrenta, e o primeiro passo para esse enfrentamento é a gente assumir essas desigualdades, que essas desigualdades dentro da escola têm cor, que essas desigualdades têm gênero,
sem sexo, né? E a gente precisa pegar nesses indivíduos, né, nessas pessoas, né, que são marcadas por essas desigualdades. E analisar criticamente esses índices, né, que chegam até nós, né, desses exames da vida, e a gente lê esses resultados da nossa escola a partir dessa ótica. Porque só a partir do momento que a gente enxerga essas vulnerabilidades, né, e saber que ela incide sobre a forma que nossos alunos aprendem, né, aí nós vamos poder, coletivamente, com as pessoas que compõem, né, o ambiente escolar, começar a discutir estratégias para transformar essa realidade. E eu acredito que o primeiro passo, por isso que eu acho que a gestão é estratégica, porque eu acredito que, assim, eu preciso olhar para o meu projeto pedagógico e colocar lá dentro do projeto pedagógico essas dimensões para pensar na escola, né? Então, no meu projeto pedagógico tem que estar lá transversalizado, né, em todos os viés, em todos os pontos, o combate, né, o enfrentamento ao racismo e a todo tipo de violência que acontece na escola. Não só colocar lá na escrita, mas gerenciar, né, essa execução desse projeto com o meu coordenador pedagógico, né? E aí, como eu sou gestora, não só administrativa, mas também pedagógica, né? Porque às vezes nós gestores, a gente fica só com a parte administrativa e deixa o resto andar, né, com o coordenador pedagógico, mas eu administro uma coisa que é muito importante também, que é o financeiro. A gente tem que olhar para o orçamento participativo, para a parte financeira e fazer as escolhas certas, pensando em como é que eu vou trazer recursos para dentro da escola para combater, né, essas violências, que passa por eu colocar lá, na hora que eu vou escolher qual é a formação que eu vou chamar para dentro da escola, para formar meus professores, eu fazer formação dentro dessa área para instrumentalizar meu coordenador, me instrumentalizar enquanto gestor, instrumentalizar meu coordenador, meu professor, né? Convidar o conselho escolar, convidar a comunidade, e a gente junto fazer essa formação e criar estratégia de enfrentamento. Eu acho que é muito mais ações práticas, né, juntos com a teórica, que passa também pela criação de grupo de estudos, fazer valer as reuniões pedagógicas, né, que a gente que está dentro da escola sabe como é que acontecem as reuniões pedagógicas, né? E aí a gente traçar mesmo um plano, uma estratégia de enfrentamento a esses pontos, né, a essas iniquidades que nós estamos aqui tratando, né? Aí eu trouxe aqui. E para construir essa gestão diversa, plural, em primeiro lugar, precisamos assumir a construção dessa escola plural, onde as falas, os corpos dos sujeitos possam ser respeitados em suas diferenças. Essa concepção de escola, porque aí a gente também tem que pensar qual é a concepção de escola que eu estou construindo enquanto gestor e com minha equipe, né? Porque se minha concepção de escola é uma concepção hierárquica, onde a figura central do gestor, né, que detém o poder, que decide e que não dialoga com os meus pares, não construa com os meus pares, aí eu preciso mudar, né, essa minha concepção de escola para uma concepção mais democrática. Para isso, precisamos entender que a desigualdade no Brasil tem marcadores, e um desses marcadores é o racial. Porém, ele não age sozinho. E essas desigualdades estão dentro do ambiente escolar, transformando, né, em reprovação, transformando em baixa autoestima,
de nossos estudantes, em silenciamentos, em violências, porque assim, se a gente não instrumentaliza a equipe, muitas vezes eu, professora, estou aqui em sala de aula conversando com meu aluno, mas o porteiro está lá chamando meu aluno de macaco. Né? Eu estou aqui discutindo sobre respeito à diferença e a menina está lá sendo desrespeitada pelo coleguinha. Ou então, por alguém lá, né, a merendeira, o técnico administrativo, sua feinha, né, sua bicha, sua menininha, né, e tantos outros estereótipos, né, que a gente sabe que enfrenta o está lá dentro do ambiente escolar. Então, não basta só também a formação de professores, mas de toda a equipe. Não dá para eu, professora, construir aqui e o porteiro destruir quando o menino passa. Né? Não basta construir aqui e a merendeira, né, dizer que não vai dar aquela merendeira gostosa, né, não vai repetir ou fazer qualquer outro tipo de comentário que menospreze, né, aquela menina, aquele menino, aquela bichinha, como eles dizem. Né? Então, assim, nós precisamos gerenciar de fato, né? E gerenciar de fato é pegar nesses problemas, né, e dar encaminhamento. Não? Já veio aqui 5 minutos. Então, assim, eu fico pensando que uma tarefa nossa na semana pedagógica, né, é se debruçar sobre os números das repetências, das evasões, fazer uma leitura dessa repetência, dessas evasões como fruto dessas desigualdades e criar protocolos, estratégias, né, interdisciplinares, porque aí toda a equipe da escola precisa participar disso, para enfrentamento, né? Que não passa só por fazer reforço na área de línguas, ortografia, de matemática, porque geralmente é isso que a gente faz, né? Vamos reforçar língua portuguesa e matemática. Mas eu não vou aprender língua portuguesa e matemática se minha autoestima estiver baixa. Né? Se eu não me vejo refletido dentro, né, de minha sala de aula, dentro de minha escola, se eu nem quero ir para a escola, porque a escola não me faz bem. Né? Então, assim, antes da língua portuguesa, da matemática, que são importantes, né, a gente precisa ver essas pessoas e perguntar por que é que Maria é tão silenciosa dentro da escola. Né? Maria quase não fala. José, né? Por que é que esses meninos são tão, como a gente fala, não professores, são muito violentos? Eu escuto muito isso nas escolas que eu frequento, são muito violentos. Não querem nada, bagunçam o tempo todo. Mas isso também não pode ser uma resposta? Né? Isso também não pode ser um pedido de socorro? E aí, quem é que vai acudir? Né? E aí, o gestor, muito mais, né, de que pintar prédio, reformar prédio, a gente precisa de escola bonita, sim, reformada, sim, banheiros limpos, né, aparelhada. E aí a gente percebe também, se a gente for fazer essa leitura das desigualdades, a gente vai perceber que as escolas que estão mais deterioradas são aquelas lá da comunidade e que não é coincidência que a comunidade onde a maioria é negra, né? É negra. Então, assim, criar protocolos de enfrentamento ao racismo, criar protocolos de enfrentamento ao sexismo, criar protocolos de enfrentamento, né, e de apoio, de valorização aos grupos LGBTQIA+, né? Estou aprendendo, já dessas todas, né? Mas para isso, gente, precisa a gente restituir uma coisa que eu acho muito importante, que é a nossa humanidade.
a minha humanidade enquanto professora também. Porque uma coisa que eu vejo muito na sala dos professores e que eu fico me interrogando é até que ponto, né, eu, professora, me identifico também com os alunos da qual eu dou a minha aula de português, matemática, história, geografia, né? Será que meu projeto de mundo de sociedade, meu projeto político, passa por tocar naqueles sujeitos, né, que estão dentro da escola? Passa por tirar um que seja desses alunos, né, dessa desesperança. Para encerrar, eu queria trazer uma reflexão, não sei se é reflexão, acho que é mais uma atitude, né? Quando eu cheguei agora, retornando do mestrado, vi um grupo de alunos, né, que precisavam fazer o estágio. E aí minha companheira de estágio me disse assim: Silene, esse menino não quer nada. Cuidado com ele. Cuidado com ele, que ele não quer nada. Só chega tarde, sai cedo, enrola nas atividades. Eu acho que você não deve aprovar ele no estágio. Aí eu fiquei curiosa para saber quem era esse aluno. Aí o aluno chega para minha aula atrasado, né? Agora, na verdade, eu queria acompanhar ele atrasado. E aí eu fiz. E aí, Reinaldo, olha esse nome dele. Me fala um pouco de você. Quem é você? Eu me apresentei porque eu estava chegando também, né? Estava de licença. O que é que você faz? Me diga aí. E aí eu vou descobrir que Reinaldo, ele é, durante o dia, pedreiro. E Reinaldo, quando termina o serviço dele de pedreiro, ele vai para o partiu escola, né? Para o estágio. Partiu estágio, né? E depois, quando que ele chega na universidade. Claro que ele vai chegar tarde, né? Então, assim, não é que Reinaldo não queira nada. Né? Reinaldo quer muita coisa, né? Inclusive, ele quer transformar a vida dele. Ele precisa se formar em história, passar pelo estágio, para ele transformar a vida dele. Então, assim, se não tiver um professor, uma professora que tenta esses alunos, quem são os nossos alunos que estão em sala de aula, né? A gente não vai chegar a esses meninos, né? Então, a partir disso, eu disse: Reinaldo, que horas é que você pode fazer a orientação? Olha, professora, eu saio de lá 6 horas. Porém, eu tenho que estar 8 horas, então não vai pensar assim, então, 6 horas, antes de você ter que ir para outra escola. Eu vou estar aqui te esperando para fazer a sua orientação. Então, quer dizer, minha aula é 19 horas. Mas eu estava às 18 horas fazendo a orientação de estágio de Ronaldo. O horário de estágio de Ronaldo é o horário de 8 horas da noite dentro de uma escola que dita que é violenta. E eu, às quarta-feiras, estou lá assistindo às aulas de Reinaldo. Porque assim, não dá apenas para a gente dizer que nossos alunos não querem nada. A gente precisa saber quem são esses alunos que a gente está rotulando que não querem nada. Então, a gente não vai transformar essa realidade se a gente ficar de longe de salto alto e não entender essas desigualdades sociais, raciais, que são transformadas em desigualdades educacionais. Né? Então, assim, a minha proposta é essa, né? A gente tomar as palavras de Beatriz Nascimento, né? E a gente começar a escrever essa história de nossas escolas, de nossos alunos, com nossas próprias mãos, e a gente se tornar protagonista. E também mudar esses índices, né? E se a gente possa também assumir a gestão de nossas escolas. Se a gente não assumir a gestão de nossas escolas, como a gente acredita, não mudar esse índice, né? Que 70% dos
são mulheres brancas. Se a gente não tomar essa gestão em nossas mãos, mulheres negras, pardas, indígenas, e fazer o que a gente de melhor sabe fazer, a gente não muda essa realidade. E aí eu estou aqui aberta para a gente continuar conversando. Obrigado, Silene. Agora eu passo para a professora Adriana. Agradecer também por estar com a gente. Esse momento é importante para discutir essa questão da gestão escolar, que muitas vezes não se fala. A gente fala muito da professora. A gestão da escola, muitas vezes, fica de lado. E sabemos que é extremamente importante com temáticas como as que nós discutimos aqui no ODE. Gratidão. Gratidão a você, né? Eu quero agradecer o convite. Eu sou a professora Arielma Galvão, sou lá de Salvador, sou professora da Rede Municipal de Salvador, 20 horas e 40 horas, coordenadora pedagógica do Estado da Bahia. E aí eu quero agradecer também a Fabiana, estou vendo ela por aqui, que também é coordenadora pedagógica do Estado, está doutoranda, mas tenho certeza que ela participou, né, em outros momentos. E aí ela me falou, quando ela me fez o convite, eu aceitei de pronto, foi professora. Então, quero deixar meu abraço para ela, te saudar. Saudar a mesa, a minha companheira aqui, doutora professora Silene, a Eudes, prazer de conhecer o Eudes Batista, o Anderson também, que estava na composição, né? Está se recuperando. E quero também fazer uma saudação especial. Eu sou do movimento social e agora estou no movimento sindical, no meu segundo mandato na PLB Sindicato, que é o maior sindicato do Nordeste. E estou na segunda maior central de trabalhadores do Brasil, que é a CTB, enquanto secretária nacional de políticas educacionais. Eu quero saudar a toda a militância da educação, em nome da professora Carol. Levantar a mão aí, Carol. Que é diretora aqui da Delegacia do Sol, né, Carol? E aí, em nome de Carol, o Carinho, está todo abraço em toda a equipe aí, vocês. E quero abraçar todas as companheiras, professoras, gestoras, coordenadoras pedagógicas. Em nome da professora Michele, levante aqui a sua mão, Michele. Michele é minha prima, mora aqui, é professora e é aquela pessoa, gente, que nós que somos mulheres sempre precisamos de uma rede de apoio. E ela faz parte da minha rede de apoio. Então, não posso deixar de saber essa moça. Eu vou pedir licença a vocês, porque eu fiz um roteirozinho aqui nessa apresentação para dividir. Desculpe, viu, Freud? Vamos voltar. Quem vai me ajudar, professor? Seu nome? Matheus? A passar. Pode passar. Bem, eu vou falar um pouco desse lugar. Eu sou do grupo de pesquisa diverso da UNEB. E a pesquisa que eu fiz no mestrado foi de coordenadoras pedagógicas, mulheres que estão na educação básica, atuando. E aí, para poder fazer essa pesquisa, eu tive que escutar a narrativa de mulheres que são construtoras da pesquisa junto comigo e também estudar sobre a profissão docente, né? Toda a história da profissão docente. E aí eu quero dividir com vocês algumas questões, trazendo esse lugar de quem está na escola, de quem vive a escola. Eu estou liberada apenas 20 horas no movimento sindical, estou 40 horas ainda atuando na escola, então eu falo muito desse lugar também, da efervescência da escola e dessas mulheres que atuam na profissão docente. Pode passar. Pode passar. Algumas mulheres que eu utilizo na pesquisa, uma delas é a professora Dalila Andrade, Bernadette Gatti, para falar de condições de trabalho, porque no movimento sindical a gente fala muito sobre tem que melhorar as condições de trabalho. Na hora de construir o Plano Nacional de Educação, a gente fala de condições de trabalho. Mas o que é isso? O que é o conceito epistemológico de condições de trabalho? Então, eu preciso compreender que quando a gente fala de condições de trabalho, nós não estamos falando apenas da pauta econômica, que sim, ela é importante. A gente tem que falar do piso e defender, é uma pauta nacional e local, nós defendemos o piso do magistério, nós defendemos o plano de carreira, inclusive neste momento,
no estado da Bahia, estamos discutindo uma proposta para a educação, né, da Bahia, para quem está atuando na educação da Bahia, mas condição de trabalho não é apenas falar sobre isso. Entendemos, a partir da pesquisa, pode passar, que falar de condição de trabalho é também falar sobre as condições laborais, é também falar sobre o ambiente de trabalho, é também falar sobre quais são as condições de mulheres, quando elas estão gestoras de escolas, quem são essas mulheres, quem são as mulheres coordenadoras pedagógicas, porque nós somos, na educação básica, 80% de mulheres. Não dá para falar de educação básica, não dá para falar de condições de trabalho, sem falar sobre o marcador de gênero. E quando a gente aprofunda mais a pesquisa, a gente percebe que essas mulheres têm etnia, têm raça. Então, a gente precisa falar dessa identidade, dessa diversidade. Então, quando falamos de condições de trabalho, não falamos apenas da pauta econômica, falamos de outras variáveis, e que aí a gente dialoga com a exploração do trabalho e com instrumentos de política pública que precisam ser pensados para combater a exploração. Pode passar. E aí, eu trago algumas lâminas, eu não vou ler, eu trago apenas para ajudar um pouco na ordem do pensamento, mas é o seguinte, o que é que a história da profissão docente nos revela? Quando a gente vai estudar os aspectos da profissão docente no século XIX, a gente identifica que, para ser professora, a professora Arielma Galvão, com essa saia acima do joelho, não poderia. Mostrando na experiência. Não pode, nesse momento aí. Então, a gente tinha que assinar um pacto de castidade, um pacto de moralidade. Eu estou na condição de divorciada. Aí, divorciada não pode mais ser mulher. Ela vai me desviar. Né? Falar de mulheres submissas, socorro, é contra a família, não é nada disso. Mas, para ser professora, existia um pacto de moralidade que, se a mulher não estivesse de acordo com aquele pacto socialmente construído, ela não poderia se declarar ou ser professora. Então, era uma lista de virtudes que eram necessárias. E aí a gente vai dialogar com o fundamentalismo, a gente vai dialogar, professora Silene, com a questão da religião, a gente vai dialogar com diversos valores e diversos aspectos que nos explicam que por que hoje a gente dá um jeitinho, o famoso jeitinho, quando a gente quer fazer um projeto na escola que não tem um recurso, companheiras, nós fazemos o quê? A vaquinha? Né? Então, esse jeitinho que a gente dá, ele tem uma história. Ah, mulher, você se vira. Você dá um jeitinho. Ah, mulher, vamos dar mais trabalho porque ela vai dar conta. Ela é super, mulher maravilha. E o que está dentro desse entendimento de ser mulher maravilha? O que é isso? Né? O descanso está dentro dessa concepção. Então, quando a gente vai estudar a história da profissão docente, a gente vai identificando aspectos do marcador de gênero e vai entendendo por que a educação básica, as condições de trabalho são tão precarizadas. Porque dialoga com a condição do ser mulher nesse lugar. Pode passar, por favor. Pode passar também, eu já... eu quero trazer só dessa lâmina o seguinte. Na pandemia, nós experimentamos uma experiência que foi de levar o trabalho para a nossa casa e a gente percebeu o quanto foi desafiador e pior. Porque estar em casa não significa menos trabalho. Triplicou. A gente já acordava procurando o link. Não é verdade? Cadê o link? É do Zoom? É do Meet? É de onde? 50 minutos, falta o link, colega, para abrir. Então, você acordou, você dormiu no dia 16 de março de 2020. De uma forma, no dia 17 de março de 2020, você acordou procurando o link. Tinha gente que nem sabia o que era link. Eu, Arielma, não sabia o que era Meet. Vim aprender depois os instrumentos de comunicação, que, claro, nos ajuda, são importantes, mas não tudo serve a exploração da mão de obra. E aí, o trabalho foi para a nossa casa e tomou todo o nosso tempo. Foi invasivo. Tivemos situações de tivemos que defender professores e professoras, porque na hora que estava dando aula, a mãe e o pai se metia. Você não pode falar isso não, professora. Usava um determinado autor, a autora, professora Silene, que a família não aceitava. Então, e a maioria de mulheres. A mulher lá e sendo chamada, enfim, para outras tarefas que socialmente são ditas que só são nossas. E aí, o que eu quero dizer com isso? Isso não é
gente vai estudar a profissão docente, a gente descobre que professoras, elas alugavam as casas, e nessas casas nas quais elas moravam, eram os mesmos espaços para dar as aulas desses alunos e alunas em situação de precarização. Quando passava uma seleção, e a mesa que analisava se você ia ser professor ou não, era a mesa que analisava a partir daqueles valores que eu mencionei, para lhe legitimar ser professor ou não, lhe colocava, às vezes, num distrito bem longe de sua família. Se você fosse solteira, ela era perseguida pelas mulheres da localidade, achando que você queria tomar o marido delas. E aí a gente vai dialogar com o patriarcado, vai dialogar que nós não somos rivais, que nós fomos criadas com chip, dizendo que nós somos rivais e nós não somos rivais. Eu costumo dizer que nós não somos rivais, nós somos a revolução. A gente só precisa descobrir melhor isso. Mas, enfim, essas companheiras, e se fosse casada, ficava longe da família. Aí só conseguia ser removida se conhecesse o político. A gente acha que isso é de agora, não, isso já veio de lá. Então, essa coisa de levar trabalho para casa não é de agora, né? A gente já enfrenta isso historicamente. Claro que o modo de ser vai mudando de acordo com a história, com o tempo histórico, com a contemporaneidade, nós vamos ver uns outros modelos, mas é a exploração. A base é a mesma, a exploração da mão de obra. E no caso da educação básica, quem são as exploradas? Nós, mulheres, que somos 80%. Não estou aqui cancelando os companheiros, porque estão conosco na educação básica. E valorizo, sobretudo, os homens que são progressistas e emancipacionistas. Mas preciso dizer que a maioria somos nós, as mulheres. Pode passar. Pode passar, já tratei também. Essa questão dos 80%, eu já falei. Bernadette Gatti também fala do marcador feminino da nossa profissão, pode passar. E aí, quem é a coordenação pedagógica da Bahia? Quem somos nós? O meu segmento na lei. Na lei, gente, nós somos, na lei 11.301, nós somos aqui, ó, coordenação e assessoramento pedagógico. Nós somos magistério, nós não somos administrativo. Nós precisamos combater essa concepção de que coordenação pedagógica é administrativo, nós não somos. Nós não somos, nós somos magistério, nós somos suporte direto à docência. Então, somos aquele profissional que está ao lado do professor e da professora. Inclusive, eu, Ariel, defendo o seguinte, que para ser coordenadora pedagógica ou coordenador, tem que ter passado pela sala de aula. Nem que seja humano, mas tem que ter passado, porque, no meu entendimento, eu não consigo entender que eu vou dizer à professora Michele que faça um plano de ensino se eu nunca fiz um. Eu não vou conseguir dizer à professora Michele como é o plano de aula dela se eu nunca fiz um. Então, eu preciso saber o que é um plano de aula, o que é um plano semanal, o que é um plano de ensino, todas as etapas do projeto político-pedagógico. Não precisa ser a melhor, não, mas preciso compreender como se dá a didática da pedagogia, a didática da educação, para que eu possa contribuir com os professores e as professoras. Então, eu sou magistério, eu não sou administrativo. E toda vez que me tentam colocar no lugar de administrativo, reajo na hora. E digo às companheiras, reajam. Nós somos magistério, como está todo mundo aqui, não estou preocupado, quer dizer, todo mundo que eu falo, que estiver atuando na educação básica, se for coordenadora pedagógica, professor, professora, gestora, porque a gestora, ela está diretora, mas é professora ou coordenadora. É todo mundo do grupo do magistério. E no estado da Bahia, nós estamos na lei, o cargo foi criado na lei 7.023, que alterou os dispositivos da lei 6677. Pode passar. E aí, gente, a função da coordenação pedagógica é mal compreendida. É mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Nada contra bombeiro e bombeira. Nada contra. Eu estou trazendo essa imagem só para dizer que a ideia de estar pagando incêndio tem que ter. Então, é uma função que é mal compreendida, que precisa ter organização, que precisa ter condições mínimas, que precisa ter uma sala para a coordenadora conseguir trabalhar. A maioria das escolas não tem esse espaço da coordenadora pedagógica, que precisa ter. E quando a gente dialoga com essas condições de trabalho, a gente entende o que a história nos diz. A
precarização por conta também do marcador de gênero. Pode passar. Pode passar. Esse 20 aí eu coloquei de propósito, porque são 20 as funções da coordenação pedagógica no Estatuto do Magistério. E aí eu quero que qualquer pessoa que entenda de escola, porque quando vem criticar a educação de logo, já deu aula, já passou pelo 6º ano, sobreviveu ao 5º, então vem conversar com o Tomicano. A gente sabe que não é só passar pelo 5º, porque eu estou falando que são, para mim, os maiores desafios. Eu já fui professora do 5º ano. Eu já fui professora do 1º. Então, 6º ano, a gente vai para o 7º. Então, eu estou falando das turmas que eu considerei mais desafiadoras. Mas, claro, a gente sabe que Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio hoje, cada lugar, cada oferta de ensino tem suas dificuldades e seus desafios. Mas pode passar. O que eu quero trazer para vocês? Eu não vou ler todas essas atribuições, mas, assim, só vou citar algumas e percebam o seguinte. Dentre as funções da coordenação pedagógica está articular a elaboração do projeto pedagógico da escola, acompanhar a implantação das diretrizes da secretaria, avaliar os resultados obtidos das ações pedagógicas, construir as ACs, que são as atividades complementares, estimular, articular, participar da elaboração do projeto. Gente, em cada ação dessa, existe uma complexidade, que para que você consiga implementar ela, dentro da ação, existem várias outras ações. E são 20, e dentro de cada uma tem um desdobramento de diversas outras. E dizem para as coordenadoras pedagógicas do Estado da Bahia se virem. Por que se virem? Porque nós somos mulheres. Porque a mulher dá um jeitinho, porque nós somos maravilhosas. Nós até somos maravilhosas, mas nós não queremos esse lugar de maravilhosa para dizer sim à exploração da mão de obra do trabalho feminino. Então, pode passar, o Estatuto do Magistério da Bahia precisa ser revisto, está desatualizado, não dialoga com a nossa luta da contemporaneidade e a luta das nossas ancestrais que teceram o nosso caminho para que a gente chegasse até aqui. Pode passar, então, todas as atribuições, e entre elas está o conselho de classe, que agora vai ser unidade. Todo mundo está nesse movimento, quem está na escola, e que não é fácil. Quem constrói conselho de classe na escola, a gestora daqui, sabe que não é fácil. Porque não é só sobre dizer quem vai passar de ano ou quem vai ficar. É dizer por que vai ficar. O que aconteceu com Maria, com Júlia? Quem é Júlia? Quem é Maria? Como é que chega na escola? Como é que vai para casa? Se come, se não come, se dorme. Não é só sobre dizer quem vai passar e quem vai perder. Até porque eu não gosto de usar nem essa palavra perder de ano, mas no popular ainda se fala essa palavra. Sumiu. Professor Marcos, então, mas aí, gente, dessa exploração, a gente traz o seguinte: o que é que as vozes dessas mulheres nos dizem? Quando eu fui a campo conversar com mulheres coordenadoras pedagógicas que estão atuando na escola, o que é que as vozes dessas mulheres nos dizem? Nos dizem que elas não têm uma sala para trabalhar, nos dizem que elas não têm tempo para planejar, nos dizem que muitas estão em desvio de função, fazendo outras coisas que não são da coordenação pedagógica, e depois são cobradas pelas coisas que são da coordenação e que não são feitas, e são culpabilizadas quando não fazem aquilo que deveriam estar fazendo. E ninguém pergunta por que não foi feito. Ninguém enxerga esse outro trabalho de desvio de função. E, claro, é o nosso papel denunciar, corrigir, tratar para que isso não continue acontecendo. Pode passar. Ambiente precarizado, pode passar, companheiro. E aí, questões também de direitos, por exemplo, se uma coordenadora passa no mestrado ou no doutorado, não é liberada. Na lei diz que a gente tem direito à liberação. Não só coordenadora, como professora, estou falando de coordenadora porque estou falando de segmento. Mas aí você passa no mestrado e não é liberada para estudar. Faz como? Sabe o que me disseram no meu mestrado? E não pense que porque eu sou diretora sindical, porque eu sou do movimento social, porque eu sou blogueirinha, porque eu gosto de me aparecer nisso. Não, mas me aparecer
Silene, para mim é um ato político. Porque isso aqui, para chegar na mão da Guelma, outras companheiras morreram. Então, quando eu digo à minha aluna, saia na foto sim. Você vai sair na foto, porque sair na foto para nós mulheres é um ato político. A gente precisa aparecer no sentido político da nossa conquista. E aí, quando a gente foi liberada para o mestrado e para o doutorado, aí no meu mestrado, sabe o que eu ouvi? O que é que você faz entre meia-noite e 6 horas da manhã? Ou seja, não durma, né? Não durma. Então, eu que sou hipertensa, a gente sabe que quem não é independente, dormir é necessário. E quem tem hipertensão é pior, porque você entra nas outras comorbidades. Então, a gente luta contra essa precarização, com direito a aperfeiçoamento profissional e dentre outras questões. Pode passar. Aqui, sem questão de gênero, que uma companheira que eu trago, né, Moraes, que fala sobre a construção social do que é ser mulher. É uma pesquisadora intelectual grega, e que fala desse lugar da construção social, porque o ser mulher, o que é ser mulher, é construído socialmente. Então, se é naturalizado que a gente tem que dar um jeitinho, se é naturalizado que você tem que estar pronta para o quarto turno, a gente desnaturaliza com a luta. Porque a gente não pode naturalizar esse lugar de que ser a Mulher Maravilha, aquela que dá conta de tudo e não tem ninguém que cuidar da própria saúde. A gente não pode continuar naturalizando isso. Então, ela fala um pouco dessa construção de gênero, pode passar. Eu trago também, acho que na próxima lâmina, uma intelectual baiana, que eu admiro muito, que é a Carla Botirelli, que ela fala um pouco sobre o conceito da interseccionalidade, porque quando a gente faz um marcador de raça, e que as companheiras, né, as mulheres negras, quando ocupam lugar de gestão, elas têm desafios que dialogam assim, com o racismo, né, institucional, e nós precisamos falar sobre isso. A reforma da Previdência prejudica as mulheres e ainda muito mais as mulheres negras. Então, Carla Botirelli, ela nos ajuda a compreender melhor isso, a partir do conceito da interseccionalidade. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui uma lei que eu trago, não vou aprofundar por causa do tempo, mas é uma lei que eu trago em Salvador, que a gente conseguiu após uma greve, que prova que o coordenador pedagógico pode ter sim um tempo garantido para o planejamento. Porque a SEC diz assim, não pode, porque a lei não permite, não é verdade. Você pode ter dentro da sua jornada de trabalho. Eu fiz essa greve, eu participei dessa greve. Eu participei dessa greve contra a CMDEF de Salvador. Então, você pode, dentro da jornada de trabalho, garantir um tempo para que a coordenação planeje as suas ações, a fazer tudo que eu falei. Aqui é um projeto de lei também que a gente está junto com a deputada estadual Lívia Santana, discutindo sobre coordenação pedagógica, pode passar. Pode passar também. Ali são alguns desafios que nós estamos enfrentando. A carta da coordenação pedagógica da Bahia que a gente levou ao governo, pode passar. Pode seguir, companheiro. Já falei sobre isso também. Pronto. E aí, para finalizar, eu quero dizer o seguinte. A gente ouve muito falar de IDEB, tem o IDEBA também agora, o indicador que foi criado pelo Estado da Bahia, para a gente avaliar o desempenho dos nossos alunos e alunas. Eu sou contra a meritocracia. Eu entendo, a partir da pesquisa, que você não pode depositar na coordenadora, no professor, na gestora, toda a conta daquilo que é deficitário da educação pública. Então, para mim, você dá uma gratificação ao professor só se o débito estiver daquela escola é meritocracia. Então, falar de indicadores da nossa rede, seja estadual ou seja municipal, é falar sobre a melhoria das condições de trabalho dos homens e das mulheres que têm a digital na educação pública, seja no Estado, seja nos municípios. Então, é preciso ver como estão atuando esses e essas profissionais para não perdermos essas mulheres e os companheiros para o adoecimento e até para outros certames. Eu vejo que as companheiras saindo, passando os concursos. Ariel, eu amo ser coordenadora, mas não dá mais diante dessas condições de trabalho. E a última lâmina, eu quero encerrar com quem nos ensina a fazer, a registrar as nossas experiências.
que é a nossa querida Conceição Evaristo. Ela nos diz: antes agora o que há de vir, eu fêmea, matriz, eu força motriz, eu mulher, abrigo da semente, modo contínuo do mundo. Conceição Evaristo, obrigada a vocês. Companheiras, eu quero aproveitar o espaço para apresentar este livro. Este livro foi lançado em Salvador em julho deste ano, e eu tenho sido convidada para lançar em alguns espaços, e falei ao professor Marcos que apresentaria aqui também. Esse livro se chama Coordenação Pedagógica na Bahia, Desafios e Possibilidades. Foi organizado por mim e por Anita dos Reis, Joara Couto, Micaela Barros. Levamos um ano organizando este livro. Nele só contém artigos de coordenadoras pedagógicas e coordenadores que atuam na educação do Estado da Bahia e que são pesquisadores e pesquisadoras da educação. É um livro que tem uma boa saída, porque valoriza as vozes daqueles e daquelas que fazem conosco a educação que nós acreditamos. E para finalizar, apresentando o livro, eu trouxe 10 exemplares, que se interessar depois pode pegar comigo. Também pode pegar no site da editora, mas vocês sabem que quando pega no site da editora, a gente que faz, né, não tem nada. Eu estou descobrindo o capitalismo selvagem, professor, da pesquisa dessa parte do todo, viu? É doloroso. E aí, se você pega na mão de uma das organizadoras, aí a gente consegue ainda pagar a editora, inclusive. Mas eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: valorizem as suas narrativas, as narrativas de quem faz educação no dia a dia da escola. Escrevam artigos, disputem espaço acadêmico, ocupem esse espaço, porque a nossa pesquisa precisa ser também sobre aquilo que fazemos e a transformação que fazemos na vida das pessoas. Obrigado, professora Ariel. Muito feliz com a sua fala. Extremamente importante para a gente poder pensar a relevância de discutir a feminização, né, do magistério, e especialmente na peça pedagógica, e como é que isso impacta na vida da coordenadora pedagógica do seu cotidiano. E agora eu passo para o professor Eudes, que é o ingresso nosso do PGE, e agradeço também por ter aceito participar conosco. Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Boa noite. Ok. Então, eu quero saudar a todos. Muita alegria de estar aqui. Foi um desafio muito grande conseguir chegar aqui hoje com saúde, né? Porque a correria dessa semana foi enorme. Mas graças a Deus que chegamos aos nossos ancestrais, aos nossos orixás, aos nossos vudus, aos nossos inquices e encantados. Graças a Deus aqui chegamos em paz e estamos no percurso agora, já de 6h pouca da tarde, dando continuidade a esse trabalho. Para mim hoje é um dia muito especial por vários motivos, né? E eu não vou dizer de todos eles, né? Mas algumas coisas a gente precisa destacar, começar pela mesa. Muito obrigado, Marquinhos, pelo carinho, pela acolhida. Arielma, eu não sei se ela está lembrando, ela está falando prazer comigo porque ela não está me conhecendo, mas a gente é colega de sindicato. Inclusive, na última mobilização, a nossa luta é pela liberação, né? Você vai lembrar. A nossa luta é pela liberação, porque a gente é escravizado, de certa forma, porque a gente tem
legitimidade, tem o direito de estar liberado pelo sindicato para fazer as atividades sindicais, e a gente não consegue porque o governo não libera. As prefeituras liberam, até que existe um problema aqui, outro ali, mas libera. Mas o Estado não libera. Geralmente, quem é sindicalista se envolve com todos esses temas aqui, né, que a gente está falando, de gestão escolar, enfrentamento ao racismo, ao etnocentrismo, sexismo, LGBTQI, ATM, mais fobia, falei. Então, geralmente, quem é sindicalista também se envolve com todas essas coisas e, de qualquer maneira, é escravização mesmo, porque o tempo é muito difícil. Acaba que a gente tem que trabalhar na escola e no sindicato. Mas eu estou falando primeiro do sindicato, para dizer que todo coordenador do núcleo de Congogi, gente de Ruth, não é isso? Tá lembrado? E aí, a Ariel é minha companheira, só não estava lembrando. E Sileninha é minha orientadora de TCC. Há quase 20 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez falar o nome de Marisa de Santana, eu resolvi, não sei por que carga d'água lá em Bom Jesus da Lapa, estudar o ensino-aprendizagem das cantigas de Candomblé. E aí, quem é que ia me orientar? E aí o povo puxa para lá, puxa para cá, não diz que orienta, todo dia Deus é mais. E aí sobrou para a Sileninha. Né? Resumindo, acharam a Sileninha lá, e aí Sileninha, né, que a gente chama Sileninha, não imagina, né? Doutora Sileninha, a gente chama Sileninha. E aí sobrou para a Sileninha. Como as mulheres de Oxum na minha vida são inesgotáveis, lá também eu ouvi falar do nome de Marisa de Santana. Olha, esse menino tinha que ser orientado por Marisa, porque quem é que vai orientar isso aí? E aí, por isso que eu estou dizendo a vocês, né? Para quem não acredita, não acredita. Para quem acredita, muito obrigado. Eu acredito nas coisas de Deus, nas coisas que tem que dar certo, nas coisas dos orixás. Então, e aqui estamos nós, não é isso? Então, eu queria fazer essa observação já de início, né? Para dizer o que é importante para mim estar aqui nesse momento, com o povo de Congogi, que veio para cá, que foi também a minha primeira vez que trouxe o pessoal da escola de Congogi, e tudo isso envolve a gestão, você trazer os meninos para aqui não é fácil, mas esse é o caminho. Não existe outro caminho para a gente fazer, se não for a gente fazendo esse trabalho, que é pioneiro do ODE. Eu nem falei dos problemas que tem um monte aqui, mas eu já estou dizendo qual é a minha contribuição em termos de pensar o enfrentamento desse desafio, o enfrentamento do racismo e de todos esses desafios que nós temos, né? Porque combater o racismo e valorizar a herança africana não é uma questão de escolha, né? É uma questão de lei. Mas como não deveria ser assim, não é isso? Não deveria ser. Não é que a gente queria uma lei para dizer isso. Mas currículo também não é lei? Currículo é lei. Então, na educação, não é escolha. Por que eu estou dizendo isso do lugar de coordenador pedagógico nesse momento de egresso do PPGR? Porque a gente lida com situações dos professores, e não é só na minha escola, em todas elas, em que a gente está falando, não estou falando mal dos meus colegas, até porque é verdade. Não é uma questão geral. A gente está falando dos projetos e o cara está fazendo a cara de e vai rolando, e no final fica para uma ou duas pessoas fazerem, os militantes de sempre fazerem. Né? Então, a gente precisa entender como é que a gente vai operar de forma prática dentro de um sistema em que uma ou duas pessoas se importam, né, com um problema grave do racismo, do sexismo, do etnocentrismo, e que existe uma grande parte
dos colegas que sabem da gravidade, conhecem até, mas não se importam. É difícil, né? Então, a colega Arielma estava falando ali da questão do PPP. A experiência que a gente tem na nossa escola é, dentro do PPP, trabalhar com nota. É forçar, dizer, olha, é nota. Na primeira unidade tem um projeto, na segunda unidade tem outro projeto, e na terceira unidade tem um projeto de consciência negra que vale 2 pontos para todas as disciplinas. Aí o cara pula lá, não tem conversa, está no PPP, é lei. Além das leis, né? 10.639 de 2013, 11.645 de 2008, existe o PPP, que é um mecanismo legal para a gente atuar. Porque a gente sabe que a sociedade brasileira não só avança em alguma coisa quando existe a criação de lei, e dentro das escolas, a escola tem toda a legitimidade para estruturar o seu projeto político-pedagógico. Então, é através de um projeto político-pedagógico, dentro da nossa experiência no SEJAP, que a gente tem atuado. Vale 2 pontos, vale para todas as disciplinas, e os professores, a gente vai dividir aqui, tal turma vai ficar com tal professor. A nota que você der aí vale para todas as disciplinas. Aí eu não vou fazer, você vai fazer, porque a gente vai ter problema no INTE, ou o que quer que seja, porque você está desrespeitando o PPP da escola. A gente está fazendo, é um treinamento, não é? É uma forma de se desgastar correndo, mas vamos lá. Isso aí, por quê? Porque as pessoas estão entendendo que elas podem fazer ou não. E tem muitos problemas mesmo, porque o que é que a escola é cobrada? Que o aluno passe no vestibular, que o aluno, a formação básica, ele precisa ter todos os conteúdos programáticos, né, das disciplinas para poder fazer boas provas externas, etc, etc. Certo? Mas, quando se tem algum governo que é mais para o lado progressista, que até coloca no Enem, que é um avanço, que eu não estou desmerecendo, que é um avanço enorme, né? Você colocar esse tema no Enem, como redação do Enem, mas isso porque é o pêndulo do relógio. Você tem esse momento, que você tem agora um governo que é mais para progressista. Não é um governo, mas é mais e você tem. Mas quando você não tem um governo que é, né, reacionário, então você tem todas as perdas. Então acaba que, mais uma vez, essas pautas se tornam pautas políticas mais voltadas para a militância ou para grupos da sociedade, políticos ou não políticos partidários, que têm ali o poder de intervenção naquele momento. Mas em termos do miudinho, em termos de escola, nós temos diversos enfrentamentos a fazer, e um deles, que é o mais difícil, é convencer os nossos colegas de que lutar contra o racismo e valorizar essa herança africana também é parte da formação básica. E que, inclusive, integra também os vestibulares, as provas externas, e etc, etc. Porque fica parecendo que você tem 2 trabalhos na escola. Um trabalho é o de fazer que o aluno passe nas provas externas, e o outro trabalho é de trabalhar com projetos. E projetos são uma professora para você, diz como é que eu vou trabalhar com química aqui em relações étnicas. Me fala aí,
É complicado. Como é que eu vou trabalhar com física? Então, existe o povo das exatas, como ainda é chamado, né? Da matemática e das ciências da natureza, que tem uma dificuldade maior, evidentemente, em fazer essa relação. E mais uma vez, eu trago o ODE como referência, porque se você toma, por exemplo, a escola em que eu trabalho lá em Mogi, quase todos os professores foram formados pela UESB. Quase todos os professores conhecem o ODE e são conscientes da necessidade de a gente fazer esses enfrentamentos. E eu imagino que a forma de enfrentar é a gente continuar. Não tem outra forma. Se existe resistência de uma parte, né, de não mudar a forma para a gente alcançar o objetivo de ter uma educação antirracista, então também precisa haver resistência de nossa parte de continuar. Porque só continuando é que a gente realmente vai ter resultados, né, exitosos. Inclusive, 5 minutos, né? Por que eu falei que eu só ia falar assim? Inclusive, a gente precisa pensar o seguinte, que as pessoas não querem falar de ancestralidade, as pessoas não querem falar de cultura com aprofundamento teórico, querem falar de uma forma fantasiosa, vamos dizer assim, mas não querem fazer um aprofundamento teórico, né, desses estudos. E, quando eu vi aqui a Yoga também, uma falazinha de a Yoga, já me despertou uma coisa, dizer de autores que têm sido proibidos, daqui a pouco vão proibir Marisa Santana também de ser trabalhado nas escolas, porque quem são os autores hoje que estão sendo proibidos pelos governos estaduais reacionários? São muitos que discutem, né, a bandeira LGBT, que discutem as questões negras, ancestralidade, e tem também a questão religiosa, que para um desconhecimento total, porque se de um lado nós não podemos fazer proselitismo religioso, e é o nosso papel dizer que estudar os legados africanos que estão dentro das religiões de matriz africana é uma obrigação nossa, até para a gente saber quem somos nós, porque se a gente não estuda isso também, a gente não conhece as nossas origens. Se desse lado é importante, do outro lado também é importante compreender que, por exemplo, aqui de Gogoji, muitos desses meninos que estavam aqui são evangélicos. Então, como é que você consegue essa mágica? É dialogando, não tem outra forma. Então, a gente precisa dialogar, não é convencer, mas a gente precisa fazer a difícil tarefa de educar. E essa difícil tarefa de educar passa por esse processo doloroso de deixar de ser racista, que é conhecer as suas origens, né, que é estudar realmente quem somos nós. Já acabou, né? Então, 2, né? Então, gente, a minha fala vai muito nesse sentido de a gente romper essa perspectiva restrita da educação, voltada para esses conteúdos programáticos das disciplinas que parecem que estão lá petrificadas e não podem mudar de jeito nenhum. A gente precisa entender, né, que é preciso a gente perceber quais são as questões da contemporaneidade, porque nós estamos falando de jovens que falam dessas coisas muitas vezes melhor do que determinados professores que não querem nem saber, não querem nem tocar na pauta. Então, os meninos que estão muitas vezes falando têm que ver na rede social. A rede social está, muitas vezes, educando mais do que a própria escola. Eu sou coordenador pedagógico
É provocação mesmo. Mas educando em que sentido? É importante. Eu olhei para ela dois anos logo e falei, bora. Mas educando em que sentido? No sentido de tratar de temas que a escola muitas vezes se nega a tratar. É disso que eu quero falar. E aí eu tenho um estudo, um artigo, né, que publiquei com a professora Marise, que é a ancestralidade e a produção de conhecimentos afro-brasileiros. Lá a gente vai ver contribuições de Marise e de Nilma Ligo Gomes, que são as duas autoras que eu que ele sabe que é necessário fazer, o aluno vai buscar esse conhecimento em outras fontes. E nesse sentido, para mim, a internet, as coisas externas à escola estão sendo mais eficazes do que a escola, no que diz respeito a essas temáticas. Posso estar enganado, mas é também uma provocação para a gente pensar, enquanto escola, como se planejar melhor para a gente poder vencer esses desafios, né, e trabalhar a cada dia por uma educação racista, antissexista e por aí vai. Certo, gente? Já ultrapassei, muito obrigado, já falei de minhas emoções, já falei do meu prazer de estar aqui com vocês. Pessoal de Congogi que veio hoje, eu só vou falar isso só, Marcos, eu juro. Até ontem, 10 horas da noite, eu não tinha conseguido o carro ainda para trazer o pessoal. Por quê? Eu digo, Marise vai me matar, eu povo do direito de escola no sinal. Como é que pode você fazer uma coisa dessa, né? Um compromisso desse e não vir? Mas eu vou dizer por que a vocês, eu pedi um carro há 1 mês atrás, e o pessoal cordialmente cedeu. Mas o carro que arrumaram só podia ficar aqui até 2h30, porque é o carro dos universitários. Então, os meninos não participariam do mini-curso. Aí eu digo, então os meninos só vão para apresentar e vir embora? Não vai dar certo, eu não quero. Eles precisam ir para participar do mini-curso. E vocês podem ter certeza que essa ação de protagonismo do ODE, de intercâmbio entre essas escolas, eu tenho absoluta certeza que é o que fará a diferença, vai continuar fazendo a diferença na nossa região, na Bahia, e sendo exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro. Um abraço, muito obrigado. Gente, eu queria só notificar mais uma vez, para quem chegou depois, tá? O professor Anderson não pôde estar com a gente, deu um probleminha imprevisto de saúde. E aí a questão, né, Silene, a LGBT ficou não abordada. Diretor, enfim. Foca muito na professora e no professor. Né? Para que você consiga trabalhar na perspectiva que nós aqui do ODE estamos trabalhando em abordar. Vou dar um exemplo para vocês, que é sobre a nossa resolução que nós temos
do Conselho Estadual de Educação, é em 2013, para quem não sabe, e é uma resolução que garante o direito, né, de jovens trans e travestis, de usar o nome social na escola, de ter o seu nome social na caderneta, de usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Mas se vocês perguntarem à direção das escolas, quantas diretoras eu sabem dessa resolução? Que tem 10 anos. Inclusive, teve um caso que eu presenciei de um aluno trans, de um garoto trans, que ele fez o processo de transição durante o período que ele estava na escola e que a direção não queria utilizar o nome social porque disse que só poderia usar se houvesse uma mudança no registro, o que legalmente não cabe. Direito, né, há pelo menos 10 anos que nossos jovens trans e travestis possam ser reconhecidos. E é claro, gente, que não é só você usar o nome social, mas é você incluir, de fato, né, a pessoa trans e travesti na escola. E nós temos todo um problema com isso. Por quê? Para, às vezes, não gerar alguns climas, não enfrentar o problema, a gestão prefere o quê? O terceiro banheiro. Usa aquele banheiro de pessoas com deficiência, né? Ou usa o banheiro da professora do professor. Isso não é você trabalhar a inclusão de gênero. Inclusão de gênero é você discutir a importância que as pessoas trans utilizem o banheiro de acordo com a sua identificação de gênero. Agora, por que essas coisas não mudam também, gente? Como eu falei. Porque ainda a gestão escolar não entende que é importante o envolvimento nesse processo formativo. Não é só professor e professor, gente, que precisa de formação. Quem está na gestão também precisa repensar. Aí eu vou falar uma coisa que é importante, que é a intensificação do fundamentalismo que tem ocorrido. Nós sabemos. E isso é prejudicado, inclusive, para que as mulheres, mesmo brancas, se reconheçam como mulheres, se reconheçam como, né, por serem mulheres, que vivenciam a violência em relação à violência de gênero. O sexismo está muito presente nesse campo. Muitas professoras, diretoras, sofrem assédio, por exemplo, moral e sexual, mas não reconhecem, não enfrentam isso. Eu sempre, como professora de um curso, né, que eu poderia que eu dou aula, e uma vez uma professora, ela não continuou o curso de extensão porque o esposo dela disse que ela não deveria fazer um curso que fosse falar sobre sexualidade, sobre LGBT. Não cabia a ela fazer um curso como esse. Ou seja, gente, se as nossas professoras não reconheceram o lugar delas enquanto mulheres, né, e que o patriarcado ele ainda opera, apesar de toda a luta feminista, vai ser difícil nós conseguirmos perceber a importância, por exemplo, de existir uma resolução que garanta os direitos das pessoas trans e travestis. Porque nem eu, como sujeito, consigo perceber os processos de violência que eu passo como mulher. Então, essas coisas são necessárias. Né? Eu acho que, quando a Ariana traz, que a maior parte são mulheres, isso mostra para a gente a importância de discutir o que é ser mulher no magistério. O que isso acarreta em termos da construção, não só identitária, né? Mas também profissional, salarial, de valorização ou não da profissão e conhecimento. Mas eu queria abrir muita rodada de perguntas ou comentários a desejar, e depois a gente vai para as perguntas.
Quem quiser fazer perguntas ou comentários, aí aberto. Boa tarde, e é um prazer estar aqui nessa discussão, mais ainda revendo Marise, né? Fui uma das pessoas, das primeiras a participar dos cursos que Marise trouxe para cá, né? E que realmente ajudou muito a nós, do movimento sindical, esse debate qualificado que você tem tido o compromisso de estabelecer aqui em nossa cidade. Mas o que eu gostaria de colocar para a mesa, o professor Marcos, ele foi assertivo quando disse a questão do combate ao racismo, né, e outras questões problemáticas com relação à liberdade, à humanidade, né, de cada pessoa, também perpassa pela gestão escolar. Não só pela coordenação pedagógica, não só pelo professor atuando em sala de aula. Nós temos enfrentado, de fato, muitos problemas com o diretor, a diretora, o vice, a vice-diretora. Porque quando a escola ela não tem uma unidade de currículo, de debate, de fato, é problemático aplicar um currículo progressista dentro daquele espaço. Então, é preciso um debate mais amplo que envolva a coordenação, mas que envolva também outros atores que estão atuando dentro da escola. Então, é preciso, de fato, criar esse debate no ensino. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui é a necessidade de ocupar espaço, gente. Nós temos tido avanço em espaços de debates. Aqui em Jequié, nós temos um sistema municipal de ensino que regulamenta, regulariza todo o funcionamento do ensino fundamental, da educação infantil, e temos órgãos de debates, e temos dificuldades de encontrar pessoas para ocupar esses espaços e demonstrar lá o seu comprometimento, a sua vivência. No mês de setembro, nós sentamos para discutir aqui em Jequié o calendário escolar. Em setembro, esse Secretaria de Educação e do Conselho de Educação. Quando é que vamos sentar para discutir? Qual a importância do calendário escolar? A importância do calendário escolar é que nós podemos incluir, sim, a data do combate à homofobia no calendário. Estava na comissão e comprou essa briga conosco, levou para o conselho e foi aprovado no conselho. Inclusive, a professora Fabiana veio para o conselho também. Então, conseguimos também incluir outras datas. Então, numa comissão de calendário escolar, que vai elaborar o calendário
escolha já começa, o currículo da escola já começa por ele. Porque é nele que nós vamos incluir as datas comemorativas. As datas que devem ser lembradas na escola. E aí, a partir desse calendário escolar que foi publicado hoje, no Diário Oficial do Município, após setembro, agora vai se construir o currículo da escola. Então, são espaços, gente. Precisamos ocupar. Talvez a gente pense que aquele espaço ali não vai me dar um título, não vai me dar uma remuneração, mas aquele espaço ali vai decidir muita coisa. Né? Então, a gente precisa estar ocupando espaço. Precisamos ocupar espaço no fórum de gestores escolares. Precisamos ocupar espaço no Conselho Municipal de Educação, que é lá que vai ser votado o currículo da escola. O calendário é lá, só é publicado depois que passa pelo Conselho Municipal de Educação. Então, tem espaços institucionais de decisão, de poder, e que, às vezes, nós estamos minimizando esses espaços, e aí, tipo, o MBL está lá ocupando, tipo, representações de igrejas pentecostais, estão lá. É importante, eles estão lá. Então, se a gente não ocupa espaços institucionais, espaços de poder, espaços que definem, decidem, vai ficar difícil só reclamando. É disputa de poder mesmo. Então, é isso que eu coloco. A escola, ela é toda organizada, toda discutida em torno dos espaços de poder. E tomemos cuidado também com as nossas representações nesses espaços. Eles têm trazido muito prejuízos e a gente tem cansado. Então, hora que eu como se ficar, eu estou aguentando mais, estou cansada, não aguento mais. A gente está na mesma discussão e não avança, por conta de que, nos espaços de poder, em vez de avançarmos, muitas vezes retrocedemos, porque não temos como ocupar esses espaços e nem garantimos representações progressistas nesses espaços. Eu acho que começa por aí, a estratégia está aí, em ocupar espaços de decisões, de poder e também buscar demonstrar a nossa luta, aparecer mesmo, aparecer mesmo. Essa é a minha contribuição aqui no debate. Obrigada. Mas ela me provocou porque talvez me provocou eu fiquei inquieta, fiquei bastante quieta e ela acabou de bronca. Mas isso é uma coisa muito séria mesmo, porque enquanto se a direção não fizer, nada acontece na escola. Até no caso da estrutura organizacional da nossa escola. É uma escola que ainda mantém toda a estrutura organizacional. Então, a gente não imagina isso, muda a legislação, muda o currículo, a gente briga por isso, as questões são incluídas dentro do currículo, mas o currículo morto. Eu digo que ele está morto, porque ele cria, ele não sai do espaço. E ali ele amorfa. O morto, né? Que atinge esse currículo. Então, eu quero dar essa minha contribuição e dizer que eu estou muito tímida. Até hoje eu sou muito tímida para falar. Vocês viram a resistência para chegar até aqui? Eu estou mal escrever, mas eu tenho muita dificuldade de falar. Né? Mas eu digo para vocês, aprendi a falar um pouco, eu falo aqui agora, porque o que a gente precisa fazer nesse espaço, mesmo que incomoda, não está nem aí. A gente precisa falar, até que a gente, ou de uma forma ou de outra,
faça com que essas pessoas incorporem o que a gente quer. Né? Porque esse querer é muito importante. Quando você não fizer isso, não... E a gente tem que começar por baixo mesmo. É mexendo com o aluno, é mexendo com a coordenação, com o professor. E porque a gente fica muito na crítica, né? Com o posicionamento do professor, com o posicionamento do aluno. Mas a gente esquece que isso tem que ser feito diferente. De uma forma que, como esse diretor não perceber que isso é importante, não tiver uma participação não como fiz mesmo, mas uma participação com envolvimento no processo. Por quê? Porque eu como, porque eu como, porque eu bebo, porque eu tenho sede. Né? Tudo que eu faço é porque eu tenho alguma necessidade. Então, essa necessidade precisa ter uma transparência dentro da escola. E eu aprendi que quanto mais você provoca, você vai inquietar. E se você não inquieta, eu vou permanecer confortavelmente no lugar. Então, a gente vai estar encerrando a mesa para pedir para cada um fazer as últimas palavras e para podermos ir para os recursos. Então, me senti muito contemplada na fala de Fátima, né? Porque eu acho também que é disputa de poder, né? A gente não pode pensar a escola como um local neutro. A escola, a gente sabe que a escola não é neutra. Todo mundo ali toma partido, principalmente quando resolve não tomar partido dentro da escola, já está tomando, né? Está fortalecendo o grupo conservador que não quer mudar. Quando a gente, né, silencia, cala, não toma partido. Então, assim, eu não tenho como pensar a escola, pelo menos assim, do meu ponto de vista, sem... Ultimamente eu tenho falado muito isso, né? Projeto de nação, projeto de sociedade, e o que é que a escola tem a ver? Aí, o menino estava falando lá em uma das escolas, e eu ouvi isso também recentemente na televisão de um comercial de um
é R$50. Quem quiser adquirir, pode me procurar no final do evento, o livro de coordenação na Bahia, desafios e possibilidades para a educação básica e para as trabalhadoras e trabalhadores que fazem a educação acontecer. Obrigada, professor. Meu Deus, o que é que eu vou falar depois dessas pessoas todas, dessas mulheres? Gente, eu vou agradecer, o momento mais uma vez, né? É um momento de gratidão para mim, de orgulho de estar aqui. E eu acho que eu vou trazer algumas questões. A minha questão é muito voltada para o professor, porque eu estou em um lugar onde eu sou também privilegiado. Porque os professores, de um modo geral, discutem as pautas, conhecem, mas envolve muitas questões também de ordem pessoal e de não querer fazer as coisas. Eu acho que existe muita briga, o professor é escola pequena. Mas já me ocorreu, por exemplo, esse ano, de um colega questionar por que utilizar o livro Torto Arado. Quer dizer, uma professora trabalhava com Torto Arado e o professor questionou por que não podia levar o caqueiro, né, da espada de Ogum, não podia levar a espada de Ogum para a escola porque é um símbolo religioso. Veja, então, são questões, então, é a prática, é o dia a dia, são questões que não podem passar despercebidas. Por quê? Ele, naquele momento, ele não tem preconceito contra, eu não estou tendo preconceito contra a religião de matriz africana. Eu só acho que não deve utilizar, porque já que não utiliza as outras, também não deve utilizar esse desconhecimento. É desconhecimento, não tem como. Então, a gente precisa entender que o Torto Arado, a capa do livro, a gente está trabalhando agora, trabalhando nessa unidade agora, a capa do Torto Arado em todas as turmas. Todas as edições, inclusive uma professora daqui que está trabalhando isso, Loiane, a professora Loiane, vocês devem conhecer, alguns de vocês, está trabalhando com isso, na área de letras. Diante dessas questões que surgiram de não utilizar o Torto Arado, a espada de Ogum, de não levar a espada de Ogum para a escola, porque é um símbolo religioso. Então, assim, são questões que, por isso que eu falei do aprofundamento, que precisa estudar e continuar estudando. Então, para mim, é continuar fazendo as coisas acontecerem na escola e vamos em frente. Então, encerramos a mesa e recurso, tá, gente? 10 minutos atrasados.